Falar do Beato Pedro Friedhofen é você entrar no mistério, digamos assim. Ele era um trabalhador, né? Certamente um homem de Deus que veio num momento especial da história com um clamor grande que era cuidar dos enfermos. Tanto que na sua época ele ficava triste quando via uma pessoa desprovida dos sacramentos da fé. Foi sempre aprimorando a sua profissão e com esse desejo realmente de servir a Deus, né? Diante de toda a situação da vida dele, da profissão dele, ele sempre almejava criar uma família de homens onde tivesse voltado mais para o doente e o menos favorecido. Uma pessoa simples, não tinha estudo nenhum, mas de grande espiritualidade. Em 1850, irmão Pedro Friedhofen fundou a Congregação dos Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora. Impulsionado pelos princípios cristãos, o objetivo foi único: prestar assistência aos mais necessitados. O beato, que nasceu na Alemanha em 1819, por inspiração interior, tinha como objetivo limpar, ao invés das chaminés, a consciência dos homens. Em um convento na Holanda, começou a vida religiosa. O chamado do Senhor veio por um caminho incerto. No começo, as autoridades eclesiásticas não acreditavam em seu dom, mas nada o impediu de fundar a congregação. O carisma era voltado para os cuidados da saúde. Eu vejo os carismas como um belo jardim florido. Quanto mais colorido, mais bonito. Não é verdade? Então, cada carisma tem uma cor, tem uma finalidade. Não é? Carismas que cuidam da saúde, por exemplo, né? Nas várias congregações religiosas, como carisma que cuidam da educação, não é? Então, os colégios de educação religiosa, o carisma das irmãs que estão voltadas mais para o atendimento dos pobres, nas periferias, morando inclusive nas periferias das cidades. Não é? Enfim, aí nós temos uma variedade enorme de carismas, de ministérios, de serviços que o Espírito Santo de Deus vai suscitando na igreja para o bem do povo e nasceram sempre diante de uma situação concreta, de desafios concretos, é que os carismas nasceram. Então, o carisma da congregação é um carisma muito específico e muito difícil hoje em dia de se viver, que é trabalhar com os doentes. Muitas vezes porque você já está ali, numa situação de dor, né, e tem que entender tudo por trás daquela dor, a questão social da pessoa, a questão física, que já está totalmente debilitada, e tem muitos outros problemas, emocional, espiritual, que você tem que realmente estar preparado para trabalhar com tudo isso, né? O nosso carisma é ver, seguir e fazer em tudo a vontade de Deus. Isso é o nosso principal lema. O Pedro era esse, né, que ia na casa do doente, que estava à disposição do doente a cada instante. Isso eu trago para a minha vida. Tanto que o irmão Pedro não tanto se preocupava com o aspecto material, mas também com o aspecto físico, psicológico e espiritual do ser humano. Acima de tudo foi o exemplo que o nosso fundador nos deixa, né? De amar o próximo, né? Amar o doente, né? Amar o miserável de alma. E esse carisma que os irmãos da misericórdia têm é um carisma para a saúde. E sobre isso ele construiu então uma obra tão bonita de dedicar-se ao sofrimento daquelas pessoas que procuram as casas dos irmãos. Os irmãos seguem profissões da área da saúde. O conhecimento de cada um é o que faz a diferença. Cuidar do bem-estar físico e psíquico é a missão e a vocação da Irmandade. Os irmãos eles têm um trabalho dentro de várias profissões, como médico, como psicólogos, terapeutas, como assistentes sociais, né, e outras profissões que trazem para o carisma o resgate do ser humano. Estou atualmente no serviço social, que vem bem de encontro com o nosso carisma, que é cuidar, né, das pessoas.
Para seguir esse caminho, é preciso um chamado de Deus. Os escolhidos têm as vidas unidas pela mesma luta. Cada um, com uma história, trabalha em prol do mesmo ideal. Lembro como hoje que foi um padre no meu grupo, e aí ele fez um convite para que a gente participasse de um encontro vocacional. E eu lembro que todos esses jovens que tinham lá na época, só eu realmente interessei aí. Desde pequeno eu sempre senti nessa vocação especial a ser religioso. Quando eu voltava para casa, eu voltava querendo algo mais. Então foi por isso que eu busquei conhecer mais a Igreja Católica, conhecer mais as instituições, para procurar ter um lugar onde eu tivesse uma felicidade mais duradoura. Eu não queria algo passageiro. Quanto ao tratamento dos doentes, deve aliar a técnica sem nunca deixar de lado a fé. Claro, para você se tornar um irmão que se dedica aos enfermos, você tem que também, teoricamente, tecnicamente, saber as coisas. Então, bem que os irmãos fazem muito bem isso aqui, né? E depois a prática, aí o amor. Olha, não existe cura sem fé. A fé é fundamental. A espiritualidade, a mística, não é? Tem uma frase do cardeal Rahner que diz: se o homem moderno, o homem do terceiro milênio, ou será místico, ou não será nada. É preciso ter continuidade ao que começou por Fridolfen. Dessa forma, a Irmandade busca seguir os princípios do Beato. Os desafios são muitos, mas a luta não para. Quando um desses irmãos entra num quarto, num aposento de um doente ou na enfermaria, todos que ali vêm, aqueles irmãos de hábito, sentem um convite à espiritualidade. É um carisma que já está passando de mais de um século de vida, servindo para o bem da humanidade. É um marco na vida da congregação e também um marco na minha vida. E os 160 anos marca isso, né? Justamente porque o bem-aventurado Pedro Fridolfi exerceu aquela palavrinha coragem. O grande desafio é hoje nós acompanharmos a realidade, né, que nós estamos agora no mundo, que é o mundo da tecnologia, o mundo da globalização. E nós também, como irmãos, temos de acompanhar. É muito importante e a gente não sabe o que vai fazer com falta de irmãos, né? Sempre se tivesse mais irmãos seria mais importante ainda. Olha, um grande desafio da nossa instituição no momento é a falta de vocações. Diante dessa realidade, os irmãos realizam um trabalho com os vocacionados. Esse é o primeiro passo para ingressar na congregação. Aqui no Brasil nós temos uma procura muito grande de jovens do Brasil inteiro. Muitas vezes as pessoas, quando descobrem a sua vocação, é para ser padre. Só que a vocação do irmão é uma vocação específica, né? E o carisma também é específico. Esse carisma de cuidar do doente. O jovem, ele entra e a partir desse momento que ele entra como postulante. E aí que começa o meu trabalho. Um estágio que vai realmente para a própria pessoa descobrir se é isso realmente que quer. O caminho não é fácil, mas aqueles que o escolhem dizem que vale a pena. Jesus disse que não ia ser fácil, né? Desde os discípulos, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, né? Quando nós temos vocação, né? Ela parte daí, né? Dos desafios, né? Das vitórias, dos altos e baixos. Ao entrar na Irmandade, começa uma nova etapa. Por meio de estudos, orações e orientações dos mais velhos, eles têm 2 anos para ter a certeza da decisão. Depois vêm os primeiros votos, denominados de temporários. Quanto aos votos perpétuos, só acontece depois de 5 anos de vida religiosa. Ser irmão é querer, acima de tudo, dedicar-se ao próximo. É esquecer de si para pensar no irmão que mais precisa. É uma escolha que pode demorar para acontecer. Os religiosos acreditam que as dúvidas fazem parte do universo de um jovem. Porém, quando Deus chama, nada o segura. Vocação é chamado de Deus.
Deus chama e Deus dá as condições para responder. Portanto, tudo que você fizer ao mais pequenininho é a Jesus que você está fazendo. No futuro, um pequeno grupo de irmãos, mas se fosse a vontade de Deus, nós continuaríamos o carisma qual ele implantou anos atrás. Porque vocação acertada, futuro feliz. A regra seguida pela congregação é a de Santo Agostinho. Os irmãos a seguem com rigor. É preciso dedicação. O que se vê no presente, né? Nós temos que pensar no futuro, nós temos que pensar no ser humano que está ao nosso lado. Para os que fazem a escolha de uma vida religiosa, só encontram nesse momento a felicidade. Acredito que Deus deu essa vocação para a gente, então a gente se sente bem com isso. Uma alegria imensa. Não tem dinheiro que pague. Ser irmão da misericórdia é uma vocação. Quem vive não esquece. Alguns padres já fizeram parte dessa história. Porém, viram no seminário a verdadeira vocação. Mas nunca se esqueceram do que aprenderam sobre Fridolin. O carisma, a vida dele e também os ideais que ele perseguia, simplesmente me fascinavam. O carisma de Pedro Fridolin, do doente, do pobre, do acolhimento, aquela vida que ele tinha de simplicidade, né? Na Santa Casa de Maringá, o trabalho começou na década de 50. No princípio, a administração do hospital era da diocese. Por decisão do bispo, foi passada para os Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora. A Irmandade pôde continuar no Brasil o que começou em Trier, na Alemanha. Então foi a grande obra que a gente conheceu logo de início, embora nos seus princípios, uma obra extraordinária. No dia a dia, é preciso resgatar os ensinamentos do fundador. A espiritualidade deve estar presente. Os doentes precisam desse cuidado e apoio. É isso que faz a diferença. Em todo o mundo, em todas as clínicas e hospitais dos irmãos espalhados pelo mundo, no Brasil, Alemanha, Malásia, Itália, França e Suíça, o apoio ao doente e a caridade sem limites é a meta de cada um. Mas se eu nascesse de novo, eu repetiria a mesma dose, com um único objetivo: amar o próximo como a si mesmo. Esse era o desejo do fundador. E o meu chamado é para estar ao lado do outro, é fazer o outro feliz, é dar conforto ao outro. Nós, né, que estamos iniciando, né, nós temos assim um grande peso, né, nas nossas costas, né, de carregar, continuar a levar a missão dele. Para mim, com certeza, uma grande história, e eu estou fazendo parte dessa história, né? E se essa história continua até hoje, vai ter um pouquinho de cada um de nós, né? De nós irmãos, que deu um pouco da sua vida por essa obra. Eu diria a vocês, continuem com muito entusiasmo. Parabéns, porque eles continuaram desta obra para eles tão bonito, cuidar dos doentes. E a doação que se faz da gratuidade de amar e de servir o próximo, olha, compensa qualquer coisa. E que eles possam ser, de fato, essa congregação que Deus quer. E Deus dê a vocês a perseverança na vocação. São poucos, mas que sendo poucos se tornem muitos, uma presença grande, bem presente entre todas as pessoas aí da Santa Casa.